Tá, 6h13, vamos direto pro telão, Silvana Ramiro, vamos para esse lado de cá e a gente começa a falar, tem informação exclusiva aqui, qual é? Sobre os ônibus que circulam no Rio, né? O Ministério Público e a Defensoria Pública fecharam um novo acordo com o governo do estado, mais um, para tentar acabar com o monopólio da Rio Card. Atualmente, quem manda, né, no sistema Rio Card, na bilhetagem, quem controla tudo é a FETransport, porque o próprio estado entregou isso anos atrás para as empresas de ônibus. O governo pode pegar para ele ou então abrir uma licitação para contratar uma nova empresa. E isso vai acontecer nos próximos meses. Agora tem uma regra, né? Tem uma regra. A empresa que ganhar a concorrência não pode ter nenhuma ligação com o sistema de ônibus ou qualquer ligação com concessionária de transporte público. Vamos começar indo ao vivo. Vamos lá. Para Campo Grande, conversar com o Guilherme Peixoto. Um lugar que a gente já mostrou algumas vezes, né? Daquela promoção da passagem, pagou em dinheiro, é mais barato. E mostra como é que está a situação neste momento, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Oi, Silvana. Oi, Fachel. Bom dia para vocês. Boa terça-feira para os nossos amigos. O objetivo desse termo de ajustamento de conduta é dar mais clareza, quem sabe até acabar com parte da caixa preta que envolve o sistema de transporte público por ônibus aqui no Rio de Janeiro. E aí, quem sabe, assim, vai ser possível explicar por que no Rio de Janeiro a passagem custa R$ 4,05, mas aqui em Campo Grande, olha lá, tem promoção, como na linha 838, no dinheiro, R$ 2,00. E aí os passageiros se perguntam, mas se dá para transportar por R$ 2,00, por que tem gente ainda pagando R$ 4,05, como está aqui, olha, nessa tarifa estampada no para-brisa do ônibus? Agora o governo do estado tem até o final do ano, até dezembro, para dizer se assume para si a responsabilidade pelo Rio Card ou então se vai fazer uma licitação, se vai terceirizar para uma empresa. E aí a regra é que essa empresa, se ela for terceirizada pelo governo do estado, não tenha participação de empresários do setor de transporte aqui do Rio de Janeiro. E tem uma outra regra, que essa empresa publique todas as informações importantes ou informações públicas na internet, como, por exemplo, qual é o investimento do poder público no sistema de transporte, qual é o valor do subsídio. Por outro lado, quantos passageiros as empresas transportam de graça, como estudantes, idosos, por exemplo. Esse termo de ajustamento de conduta foi assinado pelo governo do estado, pelo Ministério Público Estadual e também pela Defensoria Pública. São explicações como essa da promoção da passagem a R$ 2,00 que, quem sabe, esse termo de ajustamento de conduta vai poder esclarecer. E tem outra dúvida dos passageiros aqui de Campo Grande. Explicação para as linhas que estão sumindo por aqui e deixam os passageiros na mão. Ficam no ponto esperando e nada do ônibus aparecer. Essas são só algumas reclamações aqui da Zona Oeste do Rio, mas também tem reclamação na Zona Sul. Vamos conversar ao vivo com a Fernanda Rovenar. Fernanda, bom dia para você. Em que bairro que você está e o que você ouviu até agora dos passageiros, hein? Oi, Guilherme, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bem, eu estou aqui no ponto final da linha 484, que faz o trajeto Bom Sucesso e Ipanema. A gente está no ponto final, que fica aqui na Praça General Osório. E, bem, a gente recebeu várias reclamações, várias queixas dos passageiros com relação à conservação dos ônibus e à precariedade. E, principalmente, o quê? A falta de ar-condicionado, porque essa época do ano é a época que o passageiro sofre com o calor. A gente está aqui nesse ponto final, vou pedir, inclusive, para o Felipe Azevedo, nosso repórter cinematográfico, mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um dos ônibus da linha 484, que tá assim, ó, sem ar-condicionado, a janela só nessa brechinha, quase não abre. A gente vê aí que o estado de conservação também não é dos melhores. Aqui em cima da porta dá para ver que tem algum tipo, né, de rachadura, né, de problema também. E, bem, a gente recebeu outras imagens de passageiros. Recebemos imagens que mostram 2 ônibus dessa linha parados em cima da calçada da estação de Olaria. Os pedestres precisando andar pelo meio da rua. Tem também outra imagem feita pelos passageiros que mostra o ar-condicionado, né, que mostra a situação, dos bancos, né, que na verdade não tem banco. Ali o assento está sem a parte acolchoada, só tem os ferros. Então como é que o passageiro faz? Tem ali a estrutura do banco, mas não tem o assento. Aí não tem condição, né? Aqui no ponto final a gente conversou também agora há pouco com uma passageira que pega esse ônibus todos os dias e ela reclama principalmente do vandalismo, da precariedade e, claro, do ar-condicionado, né? Quer dizer, da falta desse ar-condicionado. Vamos ouvir o que ela disse. Muito quente. Não tem, o 484 não tem ar-condicionado, nenhum deles. O 483 ainda tem, mas o 484, nenhum deles tem ar-condicionado. Geralmente é quebrado, o 484 é quebrado mesmo.
Difícil, né? E olha só, nesse ponto de final aqui, também passa um ônibus da linha 485, 483, a gente está aqui mostrando para vocês. Esse aqui é um da linha 483 que tem ar-condicionado. Lá atrás tem um da 485 também que tem ar-condicionado. Mas já passaram vários por aqui também que não tinham ar-condicionado, né? A gente não sabe se é porque a nossa equipe está filmando e agora eles colocaram só os com ar-condicionado, mas na hora que a gente chegou, os passageiros também estavam encarando o calor dentro desses ônibus. E é difícil, né? Nessa época do ano, a gente sabe que o passageiro sofre, a gente está aqui para continuar acompanhando, a gente vai mostrar ao longo dessa edição do Bom Dia Rio tudo o que vai acontecer por aqui. Vamos ouvir os passageiros também. Volto com Fachel e Priscila no estúdio. Fachel e Silvana, perdão. Obrigado, não, obrigado, Obrigada, tá Fernanda. aqui. Olha, obrigado, Fernanda. Obrigado também ao Guilherme que falou. Silvana, hoje tem entrevista aqui no estúdio. Isso, a gente vai receber Ministério Público, o promotor doutor Guilherme Martins e a Defensoria Pública, doutor Eduardo Schau, para falar justamente sobre esse novo termo de ajustamento de conduta e saber, né, quais são os próximos passos, o que vai acontecer. Para você que está em casa, que pega ônibus todo dia, é importante saber o seguinte, é mais uma tentativa, porque até hoje não se conseguiu, já se fez todos os esforços possíveis, Ministério Público, Defensoria, todo mundo já tentou abrir a tal da caixa preta, né? O que é a caixa preta? A caixa preta é o seguinte, para onde vai o dinheiro que é arrecadado? O dinheiro que é arrecadado Quanto com as passagens... eles arrecadam? Qual é o valor total? Quais são as linhas que faturam mais? Quais são as linhas que faturam menos? Quais são os horários? Esse dinheiro volta e é investido... Qual a quantidade real de jeito? gratuidade? Olha, são tantas perguntas... Sem nenhuma resposta. Que não tem resposta. Ou seja, virou ali um sistema onde o cidadão despeja o dinheiro das passagens e ninguém sabe, ninguém viu para onde vai isso e de que maneira isso é investido. Então, o resultado é o que a gente tem hoje. O resultado você vê no ponto de ônibus, né? E a qualidade do ônibus ruim, é o ônibus que sumiu, desapareceu, são contratos de concessão que servem só para inglês ver, né? Tá tudo lá, aliás, tá tudo lá escrito, só que está na gaveta e ninguém cumpre. Então, a situação do transporte público no Rio de Janeiro ela é muito complexa, está muito ruim, e essa tentativa aí de botar a bilhetagem eletrônica um pouco debaixo da asa do Estado de novo, significa o quê? Significa que tem que começar de algum lugar. Até né? porque, Fachel, nas próprias palavras do Ministério Público, é a raposa cuidando do galinheiro. Pois é, e aí o cidadão fica ali no meio dessa história toda, colaborando com o quê? Entrando com dinheiro, né? Entrando com dinheiro, porque o dinheiro sai do bolso do cidadão. Silvana, chegou nota aí da Rio Card. Isso, eles mandaram nota pra gente sobre o novo termo, né, de ajustamento de conduta do Ministério Público e também da Defensoria. A empresa disse que ainda não teve conhecimento sobre o TAC, mas ressalta que o sistema de bilhetagem eletrônica é uma referência internacional, isso segundo a nota, e o mais moderno do país. A empresa disse que os dados da bilhetagem eletrônica que envolvem recursos públicos são auditados e enviados diretamente para o governo do estado. Segundo a empresa, isso é feito todos os dias de acordo com a Rio Card. A empresa disse que os arquivos são encaminhados pela Rio Card e pelas concessionárias de transporte público de forma transparente. Tá aí a nota da Rio Card. É, a nota da Rio Card também, tá? As portas estão abertas aqui para a gente fazer entrevista quando quiser, para a gente conversar mais sobre o assunto.